Olá pessoal, eu sou Newton Gomes, aqui da CPA Informações Empresariais. Bom, a gente tem começado a falar a respeito da reforma previdenciária. Como nós sabemos, a reforma previdenciária, recentemente o Poder Executivo remeteu para o Congresso Nacional a PEC número 6, que é a proposta de emenda constitucional meia dúzia, que foi remetido lá para a Câmara dos Deputados. Quem tiver alguma curiosidade sobre isso, entra no site da Câmara, vai lá nas comissões, né? E isso daí está lá registrado como, na atividade legislativa, como uma proposta de emenda constitucional. Eu queria lembrar, eu vou falar a respeito dessa proposta, mas claro, a proposta é muito extensa, né? Impressa no papel tem mais de 30 páginas, né, de discussão. Essa proposta, além da parte, digamos, legislativa, altera os artigos e tudo, tem uma exposição de motivos. E nós vamos trabalhar com essa exposição de motivos. O que é uma exposição de motivos? Veja bem, o Poder Executivo, entenda-se o governo federal, ele vai mandar, como mandou, uma proposta de emenda constitucional. Vejam, essa proposta é para emendar a Constituição, tá? Não tem lei complementar, não tem lei ordinária, não tem nada. Por enquanto, é só uma PEC, proposta de emenda constitucional. Quando ele manda essa proposta, ele tem que esclarecer quais são os motivos pelos quais está. Essa exposição de motivos é absolutamente obrigatória. O que eu vou fazer aqui é levantar alguns pontos dessa exposição de motivos. Lembrando que a exposição de motivos ela é assinada pelo nosso atual ministro da Economia, o Paulo Guedes. É o Paulo Guedes e a sua equipe, claro, elaborou não só a proposta, né, do ponto de vista legislativo, como também fez uma exposição de motivos sobre isso. Essa exposição de motivos tem vários pontos, né, vários itens importantes, e eu vou discutir rapidamente todos eles, só que depois nós vamos voltar em cada item para lembrar melhor. Muito bem. Qual é o primeiro item da exposição de motivos? É um comentário sobre a organização do sistema previdenciário do Brasil. Um caos. Uma lástima, né? Nós viemos acumulando muitos erros durante muitos anos e então ele traça um perfil muito problemático disso. O segundo item, ele fala da transição demográfica e da previdência, né? A previdência social tem muito a ver com a demografia, né? Quando aumenta o número de pessoas assistidas e tudo, tem que cuidar direitinho. Se calcular errado, fez o cálculo atuarial errado, dá no que deu que está acontecendo isso. Muito bem. Depois tem um outro item que ele fala da evolução da Previdência aqui no Brasil. Qual é o passado? Qual é o presente, que é terrível, e quais são os desafios para o futuro. Ele diz que, na realidade, essa proposta ela pretende uma maior equidade e justiça social. O ministro Paulo Guedes tem repetido muito que o nosso sistema previdenciário atual é uma fábrica de desigualdades, com certeza é. Né? Tem gente que não ganha quase nada e tem gente que ganha muito na Previdência. Então, o que se busca é uma maior equidade e justiça social. E, para isso, está sendo proposto um novo regime tributário, um novo regime previdenciário, que vai preservar o direito adquirido, né? Não vai se tomar o direito de ninguém, até porque pela Constituição não é possível, mas que nós temos algumas regras de transição, né? Vamos entrar para fazer isso. Bom, depois nós temos várias propostas de alteração no regime geral da Previdência Social. O RGPS é o que inclui a maior parte dos brasileiros, é o regime geral de Previdência Social, que pega todo mundo, certo? Tem outro regime que vamos discutir daqui a pouco. Depois tem as regras de transição para quem já está vinculado ao RGPS, ao regime geral. Então,
Todo mundo está pagando a sua previdência, paga isso, paga aquilo, tem o sistema, ele está vinculado ao RGPS, o Regime Geral da Previdência. Bom, então, vamos ver qual é a transição, qual é o período que nós vamos mudar. É bom lembrar que essa proposta, ela basicamente atinge todo mundo, como nós veremos até o final. Muito bem, depois nós temos algumas disposições transitórias para esse pessoal, né? E que estão lá. Bom, na sequência, o projeto trata das regras aplicáveis aos regimes próprios de previdência social. Deixa eu estabelecer bem a diferença entre o regime geral e o regime próprio. Por exemplo, se você está vinculado ao INSS, a maioria dos brasileiros, é o regime geral, atinge todo mundo. Agora, você está vinculado ao regime próprio de previdência, por exemplo, você é funcionário público, você é policial militar, né? Essas pessoas que estão vinculados a um regime próprio, tem uma lei própria para eles, né? Por exemplo, nós estamos aqui em Sorocaba, nós temos um regime próprio dos funcionários públicos de Sorocaba, que não são vinculados ao regime geral, né? Então, veja bem, regime geral para todo mundo, regime próprio aqueles específicos, funcionário público, militares, vai por aí afora. Muito bem, o projeto ele estabelece uma transição para os atuais servidores, né? Porque, na realidade, a filosofia dessa proposta é igualar todo mundo. Quer dizer, ele quer tornar todos os brasileiros a mesma regra da Previdência, completamente diferente de hoje, que tem regras para tudo quanto é tipo, né? É claro que para atingir isso, não é de imediato, haverá uma transição, haverá um tempo de adequação, etc. Tal, né? Então, essas regras de transição para os atuais servidores públicos da União, dos estados, dos municípios, para os militares e assim por diante e tal. Muito bem, o projeto é interessante porque ele trata também da previdência dos titulares de mandatos eletivos, né? Os senadores, deputados federais e estaduais, os vereadores, prefeitos e assim por diante, né? Que são os mandatos, governadores, presidente da República, são os mandatos eletivos. Então, essa também existem regras para equalizar a situação desse pessoal. Muito bem, os servidores públicos, eles têm uma regra que vem de 2003, houve uma mudança, mas tem alguns que estavam até 2003. Então tem uma regra especial, né, e haverá regras transitórias para isso. Um tema muito importante que trata o projeto é o tal da acumulação de benefícios previdenciários, né? Nós temos muito essa situação. O cara tem uma aposentadoria, depois tem uma pensão, depois tem outra aposentadoria, depois outra aposentadoria. Tem gente, né, que acumula 3, 4, 5 benefícios ao mesmo tempo. O projeto pretende acabar com isso, certo? Mas, claro, não vai ser de uma hora para outra. Então, ele estabelece regras para que seja possível a acumulação, mas em casos mais raros. No máximo, não será possível isso. Um dispositivo interessante é que obriga todos os órgãos públicos que estão no regime próprio a fazer um regime de previdência complementar. Nós sabemos o que é a previdência complementar, temos várias empresas no Brasil que fazem isso. Então, o projeto está dando 2 anos de prazo, por exemplo, para o Estado, para a União, para as prefeituras, para as estatais, né? Enfim, de uma maneira geral, todo mundo tem que adotar o tal previdência complementar. Muito bem, depois temos regras a respeito de custeio, né, do regime próprio, a arrecadação disso. Tem um capítulo interessante que fala a respeito da assistência básica, do abono salarial e a respeito disso. Por quê? Nós temos aqui no Brasil algumas situações de assistência social, né, como no caso do benefício
de prestação continuada que pagam um determinado valor para idosos ou para incapazes, etc. Tal. Tudo isso está sendo legislado, estará sendo legislado caso seja aprovado o projeto, né? Então, essa história, por exemplo, da assistência, né? Porque, veja bem, no Brasil nós temos a Previdência, a assistência e a saúde, né? Previdência, aposentadoria, pensão, tal. Depois nós temos a assistência, muitas pessoas são assistidas, né? E nós temos a questão da saúde também, SUS e assim por diante. Isso está sendo regulamentado. Um negócio importante que nós temos é a famosa DRU. O que é a DRU? É a desvinculação das receitas da União. Isso quer dizer o seguinte, né? Toda a arrecadação tributária da União vai para um monte lá, né? Vai para um cofrão grandão. Só que depois, quando mistura tudo, esse dinheiro é aplicado em educação, transporte, saúde, etc. Né? O que o projeto está dizendo aqui? Que haverá uma DRU, uma desvinculação da receita da União. Por quê? Porque aquela receita, ela não vai para o bolo geral. Ela é desvinculada dali e é destinada exclusivamente para a questão da Previdência, né? Segundo os autores do projeto, vai tornar muito mais claro e assim por diante. Muito bem, e finalmente nessa exposição de motivos, nós temos um capítulo muito interessante que é estimativa do impacto da proposta de emenda constitucional na nova Previdência. Então a questão que se diz é o seguinte, tá bom, nós vamos fazer tudo isso, lidar com todas as situações, né? Nós temos uma discussão no Congresso que vai começar daqui a alguns dias, e supondo que seja tudo aprovado, espera-se lá pelo mês de setembro, outubro, for tudo aprovado, e aí começa a aplicar tudo isso, regra de transição. Qual é o impacto disso na economia do país, né? O que vai acontecer com essa nova previdência na economia do país? Bom, finalmente nós temos um quadrinho lá em que o Paulo Guedes, né, que é o ministro da Economia e que redigiu essa estimativa conceitual, ele está dizendo que em 10 anos o impacto será de 1 trilhão de reais, em 10 anos. E em 20 anos será de 4 trilhões e 400 milhões, né? Se tudo isso for aprovado, discutido e tudo, então, segundo a ideia do Paulo Guedes, em 10 anos nós vamos economizar ou vamos impactar 1 trilhão de reais. E depois, em 20 anos, seria quase 5 trilhões de reais. Ok, pessoal? Então, isso é um resumo muito rápido, sem dúvida nenhuma. Depois nós vamos voltar a cada item aí para verificar, né? Bem, eu gostaria de lembrar a todos que nós temos um blog que trata especificamente dessa matéria, que é o netcpa.com.br, RP, né? Que é a Reforma da Previdência 2019. Então, se você entrar nesse blog, toda essa matéria, todo esse material que está sendo produzido, ele está, então, no netcpa.com.br/RP 2019. Esperamos vocês no nosso blog, esperamos vocês no próximo vídeo para continuarmos agora a discussão a respeito dessa exposição de motivos, que é um documento que relata tudo o que vai acontecer, ou pelo menos tudo que o governo pretende que aconteça na questão previdenciária. Muito obrigado.